Fala pessoal, que é Bruno Faé e esse é o segundo vídeo sobre o amor. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, pausa esse aqui, assiste o primeiro e depois você volta aqui para continuar. No primeiro vídeo sobre o amor, eu tratei das diferentes palavras utilizadas e dei um enfoque especial em Filostorgos e Agapau. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre a palavra filéu. O verbo filéu, ele aparece no Novo Testamento 25 vezes e ele pode significar aprovar, gostar, tratar bem, ser amigo e receber. Eu já disse no primeiro vídeo que os verbos agapau e filéu são utilizados de maneira intercambiável no Novo Testamento. Eles são praticamente sinônimos, ou seja, da mesma maneira que agapau, para filéu, nós precisamos observar qual é o contexto da passagem, para observar se o seu significado é positivo ou é negativo. Nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículos 6 e 7, que ele é utilizado da seguinte maneira: os escribas e fariseus amavam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens mestre. Então nós vemos aqui o verbo filéu utilizado de uma maneira negativa, ou seja, os fariseus tinham um amor doentio por sentarem nos primeiros lugares das sinagogas, um amor por serem elogiados pelas pessoas. Mas nós observamos em outros textos o verbo filéu sendo utilizado de maneira positiva, falando inclusive do amor de Deus. É o que a gente vê, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 20, que diz assim: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então nós estamos vendo aqui o verbo filéu sendo utilizado para representar o amor de Deus Pai pelo Filho Jesus, e o Pai mostrando a Jesus tudo o que ele faz, uma relação muito íntima, muito profunda aqui com Jesus. Vemos também o verbo filéu sendo utilizado para o amor de amigo que Jesus tinha para com Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, versículos 2 e 3, que diz assim: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. O verbo filé utilizado aqui então, aquele que tu amas, refere-se ao amor de amigo que Jesus tinha para com Lázaro. Mas nós vemos também o verbo filéu sendo utilizado para aquele amor doentio e egoísta que as pessoas têm pela própria vida. Por exemplo, João, capítulo 12, versículo 25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Então o verbo filéu aqui está se referindo àquele amor pela própria vida em que a pessoa sempre coloca os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, sonhos e vontades acima da vontade de Deus e acima de Deus na sua vida. E ela não abre mão das coisas da sua vida e da sua própria vida para estar em comunhão com Deus e para servir a Deus, ou seja, para deixar que Deus conduza a sua vida. Mas o verbo filéu também é utilizado para representar o amor de Deus pelos seus filhos, pelos seus servos. Está lá em João, capítulo 16, versículo 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Também o verbo filé é utilizado para representar o amor de Jesus por seus discípulos. Está lá em João, capítulo 20, versículo 2, que diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Também é interessante ver uma característica muito específica do amor de Deus, que está num texto que utiliza também o verbo filéu, é lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o amor de Deus por nós não é apenas aquele amor em que Ele nos dá coisas, em que a gente pede coisas e Ele nos manda bênçãos, Ele sempre nos protege, Ele cuida de nós, nos livrando de todo mal. Lógico que Ele faz tudo isso, mas aqui nesse texto o amor de Deus é representado também por um zelo que inclusive Ele nos repreende e nos castiga quando nós fazemos alguma coisa errada. Ou seja, quando eu e você andamos por caminhos que estão longe da vontade de Deus,
nós podemos sofrer as consequências. Essas consequências podem ser, inclusive, coisas ruins que Deus permite na nossa vida para que a gente caia em si, para que a gente reflita e volte para o caminho do Senhor. Então, esta repreensão, ela é para nos restaurar, ela é para o nosso bem. Por isso, ela também é um dos aspectos do amor de Deus. Mas eu queria terminar abordando um texto muito famoso e muito interessante em que aparecem tanto o verbo agapau quanto o verbo filéu, e eles aparecem aqui num jogo e a gente vai tentar entender o que isso significa. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 20, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? O verbo aqui é agapau. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. O verbo é filéu. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Agapau de novo. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Filéu. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me, filéu? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, filéu. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus e Pedro provavelmente tiveram este diálogo em aramaico, que era a língua que eles falavam no cotidiano. Mas João, quando foi registrar este diálogo, ele registrou em grego e utilizou essas palavras, agapau e filéu. As primeiras duas vezes em que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, João registrou o verbo agapau. E as duas vezes em que Pedro responde a Jesus que ele o amava, foi registrado com o verbo filéu. Já na terceira vez em que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, o verbo registrado ali também é filéu. E a resposta de Pedro, por sua vez, a última, também é filéu. Possivelmente nesta passagem, os verbos agapau e filéu estão sendo usados aqui de maneira intercambiável e estão significando a mesma coisa. Não há diferença entre agapau e filéu aqui nesse texto. A diferença de significado entre o tipo de amor que Jesus e Pedro têm em mente nessa passagem provavelmente estão mais ligadas ao contexto. Nesta passagem aqui, Pedro tinha acabado de ir pescar, tinha voltado à sua antiga profissão de pescador de peixes, enquanto Jesus tinha a expectativa de que Pedro fosse pescador de homens, ou seja, de que ele fosse cuidar da sua igreja, de que ele fosse apacentar as suas ovelhas. Por isso Jesus disse várias vezes para Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, para que Pedro entendesse que o amor que deveria prestar a ele não é só um amor de palavra, mas é um amor de atitude e um amor de obedecer o seu mandamento. Além disso, possivelmente, há um outro motivo pelo qual Jesus perguntou a Pedro se este o amava 3 vezes. Isso porque Pedro negou Jesus 3 vezes quando Jesus foi preso. O que Jesus está fazendo aqui então é uma espécie de tratamento com Pedro. Jesus está fazendo uma conversa terapêutica, em que ele está dando a Pedro a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus também por 3 vezes. Possivelmente foi por isso que Pedro ficou triste quando Jesus pergunta a ele pela 3ª vez se ele o amava. E não foi por causa de uma mudança de palavras, mas sim que Pedro relembrou que ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus agora está dando a ele a oportunidade de se redimir daquele erro e de ter uma nova caminhada com Jesus. Um outro indício de que esse texto tem uma ligação muito forte com aquela passagem em que Pedro nega Jesus, que na primeira vez que Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, Jesus pergunta: amas-me mais do que estes? E essa expressão, que parece não ter muito significado, ela remete a uma palavra que Pedro disse a Jesus lá em Mateus capítulo 26, versículos 31 a 34, quando Pedro disse que mesmo que todos abandonassem Jesus, ele nunca abandonaria. Ou seja, ele estava dizendo ali para Jesus que ele amava Jesus mais do que os outros. Então, naquela passagem imediatamente anterior à prisão de Jesus, o amor de Pedro a Jesus tinha se tornado motivo de orgulho no seu coração. Jesus agora, neste diálogo, está dando a Pedro a oportunidade de mostrar que o amor a Jesus
não pode ser motivo de orgulho. O amor a Jesus deve ser uma confissão íntima de coração, uma relação pessoal que nos leva a uma admiração profunda pelo Senhor e de obediência a Ele, e que não nos torna de maneira nenhuma superiores aos outros. Então nós vemos nessas passagens que utilizam os verbos agapao e filéu, tanto no primeiro vídeo quanto neste segundo, que mais importante do que procurar a palavra registrada ali é buscar o contexto, qual é a mensagem que está sendo passada, para que nós possamos entender o que significa o nosso amor ao próximo, o que significa o nosso amor por Deus, o que significa o amor de Deus por nós, o que significa o nosso amor por motivos egoístas, por motivos orgulhosos, o nosso amor pelas coisas do mundo, ou mesmo o nosso amor pela nossa própria vida que nos afasta de Deus. Que possamos compreender plenamente o amor de Deus por nós, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar para que tivéssemos vida eterna, e que possamos amar a Deus obedecendo os seus mandamentos e honrando a sua palavra. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e deixa o seu like também se você gostou. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative aí o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Então nós vemos aqui porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhes pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, filho de Jonas, ama-me? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes por ocasião da sua prisão. Um outro indício de que esse texto tem uma ligação muito forte com aquela passagem em que Pedro negou Jesus é